Olá, tudo bem? Olha eu de novo aqui, né? Então, como eu prometi para vocês, eu estou fazendo essa série inteira sobre ansiedade. A ansiedade ela é enorme, tem vários traços aí, e eu vou lembrar para você o que eu já falei aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eliana Biasoli, psicóloga há mais de 25 anos atuando na área, sexóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas. E por que eu estou falando isso? Se você tiver um quadro muito grave de ansiedade, vá tratar na linha que eu mais indico para você, que é a cognitivo-comportamental, para que você possa aprender a reestruturar a sua cognição. A ansiedade ela tem a ver com a forma como a gente interpreta as nossas vivências, as coisas do nosso dia a dia, né? Um dia a dia fácil, né? Um dia a dia que, na verdade, está super complicado aí para todo mundo, né? Então, só para te lembrar, eu comecei falando sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Depois eu falei um pouco sobre o pânico para você, que é um outro aspecto da ansiedade, que é o medo gerando medo, né? O último vídeo eu falei sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa ela fica o tempo inteiro preocupada e faz coisas que não vão resolver em nada o problema, mas vão atrapalhar muito a vida da pessoa, porque ela passa a funcionar muito mal e a consumir muita energia em função da questão dela. E hoje eu vou falar sobre o TEPT. Olha, um tanto de T's, né, gente? Toque, TEPT, não vai se confundir, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? O que vem a ser isso? A impressão que eu tenho, nós não temos pesquisas ainda, até andei procurando um pouco sobre isso, mas no grupo lá de estudos da USP que eu participo não vi nada, enfim. O TEPT é, como eu disse, o transtorno de estresse pós-traumático. A impressão que eu tenho que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muita gente vai viver isso, né? O que é o TEPT, né? Então, assim, vou falar um pouco para explicar sobre o TEPT, sobre o funcionamento cerebral nosso. Acho que é fundamental a gente entender isso no movimento anterior a falar sobre o TEPT, né? Então, quer dizer, não sei se você já notou aí que, por exemplo, o nosso cérebro, ele grava, via de regra, as coisas ruins que aconteceram conosco, né? As coisas boas, interessantes e tudo mais, normalmente o cérebro não grava, né? E esses dias aqui um paciente muito cismado, né? Mas por que, Eliana, que isso aí acontece, né? Que só gravamos o que é ruim. Deixa eu te explicar como eu expliquei para ele. O que é bom, nós não precisamos printar na nossa cabeça. Por quê? O que é bom está de certa forma armazenado no nosso cérebro, né? Mas caso a gente esqueça disso, que está aqui printado, não vai causar nenhum dano mais grave na nossa vida, na nossa existência. Já o que é ruim, nós printamos. O cérebro ele printa, grava e não deixa a gente esquecer. Por quê? Um mecanismo cerebral altamente eficaz para nos proteger contra coisas ruins que podem acontecer conosco. Então, o que é ruim, a gente grava no nosso cérebro, printa como um mecanismo de defesa para que nós possamos nos lembrar da experiência, né? Caso ela aconteça de novo, como uma forma bem interessante, né? E muita gente fala, não vejo nada de interessante nisso, né? Uma forma interessante de se prevenir para que não viva aquilo ali de novo, né? Então essa capacidade cerebral você tem, eu tenho, todo mundo tem, né? E ela grava coisas que foram traumáticas para nós. O que eu tenho notado aqui, né? Com essa pandemia, muita coisa traumática vem acontecendo na vida das pessoas, né? Às vezes o simples fato de sair para a rua acaba se tornando um trauma, né? Agora, traumas, nós temos vários tipos de trauma. Tem esse da pandemia, que eu acredito que vai crescer muito, né? Tem o trauma, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, depois ela nunca mais consegue andar de carro, né? Eu tive um caso aqui em consultório, né?
que o rapaz estava com a mãe no carro e aconteceu um acidente, acabou acontecendo que a mãe veio a falecer e ele definitivamente não conseguia andar mais de carro, né? E é interessante que para acessar a memória do trauma, muitas vezes eu tenho que usar técnicas bem distintas. Ele não lembrava de nada, deu amnésia nesse caso, e por mais que eu tentasse, né, recuperar essa memória, não vinha. E daí eu tive que fazer um atalho. Eu tive que ir, né? Você vê como a nossa memória funciona. Eu tive que ir com essa pessoa buscando atalhos, por exemplo. Ele não lembrava nada da cena, mas eu comecei a questionar com ele algum cheiro que ele sentia, algum som que ele sentia. E numa dessas perguntas, que eu não vou me deter aqui, ele acabou por meio do olfato lembrando a cena toda. Tinha o cheiro na cena, né? E ele conseguiu resgatar a cena toda e eu consegui tirar dele essa percepção do trauma, né? Por exemplo, uma pessoa que foi outro tipo de trauma, uma pessoa que foi assaltada na porta de um supermercado, ela de repente adoece tanto o cérebro dela que ela não consegue mais entrar em supermercados. Isso é ruim, vai causar uma disfuncionalidade à vida dela, né? Então você vê, o evento pós-traumático, aqui os exemplos que eu estou dando são muito claros, tá bom, gente? Aí talvez seja até um pouco mais fácil lidar com eles. Uma pessoa que não tirou carteira de habilitação, depois de 1, 2, 10 tentativas, eu vejo muito isso aqui no consultório, a pessoa acaba desenvolvendo muito estresse, né, em função do trauma da reprovação. Agora, isso tudo que eu estou passando para vocês são situações muito claras, que às vezes estão acessíveis ou não na cabeça do paciente. Mas tem traumas mais sutis, né? Que aí sim é necessário uma terapia para a gente tentar recuperar essa memória e liberar o paciente daquela, vamos dizer assim, isso aí chama memória traumática, né? A memória traumática, ela é muito grave, né? Muitas vezes ela é real, às vezes não é real, mas o fato é, se tem uma memória traumática operando em alguém, né, a vivência da realidade vai se tornar altamente estressante para a pessoa. Então observa aí você, se de repente você viveu alguma situação você fala, pô, por que eu fiquei tão estressado assim? Não era para ficar assim, né? Às vezes aí tem uma memória traumática, né? Então, quer dizer, às vezes os casais que eu atendo aqui, alguém fala num tom mais alto com o outro, acontece às vezes, está numa discussão acalorada, mas a reação é enorme, né? Aquela voz mais alta. Por quê? Porque teve coisas lá para trás que foram muito impactantes e que nessa hora aparecem sem o paciente nem ver. Você fala, e aí, como é que faz para tratar essa questão do estresse pós-traumático, né? Com o auxílio de um psicólogo especialista nessa área de cognitivo comportamental. Eu diria que aqui até seria melhor um terapeuta que tem especialização na área de esquemas, que eu tenho, né? Porque a terapia de esquemas nisso aí, ela é muito, muito, muito útil. A gente entra na memória do paciente, a gente vive com ele e sai limpando esse trauma. E no final, a gente tira a cor dessa emoção, dessa memória que tanto faz mal e atrapalha a vida do paciente. Foi só uma pincelada, eu espero ter ajudado você com essas informações. Esse é mais um vídeo do meu projeto Pílulas para Saúde Mental, um projeto voluntário. E se você puder, se inscreva lá no meu canal do YouTube e dê um ok para mim, tá bom? Muito obrigada por me ouvir e até um próximo. Um beijo.